Oi, eu sou a Aruá Ortiz, mais conhecida como a Escrevendo Caos, ou a pessoa que escreveu Dorro e tá escrevendo Reor. E hoje eu tô aqui nos dias finais de outubro para fazer um planejo comigo de novembro. Então, a gente sabe que o meu último planejo comigo foi tipo uma catástrofe, assim, sabe? Foi quase uma tragédia. Mas o de hoje não vai ter nada assim muito catastrófico. Então a gente vai poder trocar uma ideia sobre o que eu tô planejando para o mês, o que que eu vou colocar aqui nas minhas semanas, na minha visão mensal e também na minha capinha, né? Na minha capinha de novembro, que eu pensei num desenho aí muito específico, que depois eu até quero pintar ele de novo, sabe? Eu quero trazer ele para aquarela para ver se fica mais interessante. Eu pego aí o meu planner, que vocês podem encontrar lá no site do Caderno Inteligente. O refil que eu estou utilizando é o Planner It Yourself. E se vocês quiserem comprar alguma coisa lá no site do Caderno Inteligente, é só usar o cupom ARUAORTIZ10, que vocês vão ter 10% de desconto na compra final ali de vocês. A parte mais difícil para mim, quando eu começo a fazer um planejamento mensal, certamente é essa capinha que eu faço para o mês. Então, assim, eu não sei se vocês gostam de fazer uma capinha ilustrada ou não, mas sempre fica a minha dica de usar esse espaço aí para escrever metas, ou para fazer uma colagem, ou para guardar uma foto bonita de recordação e tudo mais. Mas como eu me propus a praticar desenho e que eu tô com essa assim, eu quero desenhar mais, viu, galera? Então, assim, não me custa muito gastar um tempo, e é um tempo, fazendo isso aí. Então, assim, pra ser bem sincera, se eu tivesse que me organizar de verdade, eu não faria uma capinha. Porque, né, tem que ter aquela agilidade, aquela rapidez, que aí eu não tô tendo. Então, a minha ideia foi desenhar duas canequinhas, uma de uma versão, tipo uma vista de cima e outra de uma versão lateral, onde o chantilly, o leite, ele fosse um fantasminha. Eu sou meio fissurada com essa questão de fantasma, né? Eu sempre trago algum elemento fantasmagórico pra cá. E eu gosto muito dessa figura. Então também é uma figura mais fácil de desenhar e ao mesmo tempo é uma figura que tem personalidade. Então eu desenho e qualquer pessoa consegue reconhecer. Então é uma boa jogada. Eu trago aí, inclusive, gente, essas peças fundamentais da pintura arcaica que são esses lápis, porque eu ainda não resolvi meu problema com os meus lápis. E eu não vou repetir o mesmo erro de sempre, né? Chega de errar os mesmos erros, né? Posso errar novos erros, agora os mesmos, não. Então eu não vou errar de novo com a aquarela. Aí eu peguei o lápis milenar da minha mãe e peguei o lápis do meu irmão, quando meu irmão era muito pequenininho, ele estava, tipo, no ensino, sei lá, no prezinho. Aí tinha esse lapisinho que, inclusive, eu não consegui nem apontador para esse lápis, porque ele é muito, muito grosso. Eu tenho uns lápis grossos, mas esse ainda é mais grosso do que o apontador que eu tenho. E as cores ficaram péssimas, a seleção de cores ficaram horríveis, já vou adiantando pra vocês. Mas eu gostei muito do meu desenho, eu achei que eles ficaram muito carismáticos, muito simpáticos. E que se eu trouxer eles, de repente, para um papel que aceita aquarela, eu consigo fazer um sombreado mais legal, que vai dar uma ideia, sabe, mais realista pra eles. Eles vão ficar mais simpáticos do que ficaram aí. Aí eles ficaram muito opacos, assim, muito sem vida. Eu até coloquei depois um pouquinho de hidrocor para dar uma vida ali, dar um tchan, mas mesmo assim não funcionou. Mas eu gostei da ilustração. Gostei muito do meu desenho. Volto aí, como sempre, quando eu chego no, né, planejamento mensal, pego aí todos a minha coleção de adesivos da Tilibra, que inclusive eu comprei um novo que eu gostei muito dos adesivos, eu achei que os adesivos eles têm muito mais relação com a minha vida do que os outros que eu tinha. Também recorri ao resto dos adesivos do Clube do Adesivo, que eu já falo pra vocês que eu voltei a assinar o Clube do Adesivo, então nos próximos vídeos é bem capaz de ter novos adesivos e a gente fazer um unboxing do clubinho do adesivo, então vai ter novos elementos. Deixo aqui embaixo todos os links dos blocos da Tilibra, que eu acho que valem super a pena, porque geralmente eles custam R$ 9. E começa a preencher o meu mês de novembro. Eu não tenho adesivo de datas no momento, então preenchi com essa canetinha colorida rosa para dar uma vivacidade ali, dar uma cor. E eu tô fazendo esse Plan With Me porque, nossa, o meu mês de novembro tá, tipo, muito concorrido. E eu tô planejando, tipo, ele com muita antecedência, porque vai ser
muita coisa para fazer, então eu não posso ser pega desprevenida com quase nada, então eu preciso muito organizar as coisas com antecedência. Então eu sentei para fazer esse plan with me e falar um pouco com vocês sobre algumas mudanças aqui do canal. Desde o mês de setembro e o mês inteiro de outubro, eu tenho postado vídeo um dia sim, um dia não. E essa é uma rotina de produção de vídeo que ela é bem grande, assim, principalmente para um canal do meu tamanho, que é bem pequenininho, o meu canal não é grande. Então, assim, produzir essa quantidade de vídeos demanda muito de mim. E só que eu penso, e aí eu vou fazer um teste durante o mês de novembro, que os vídeos que eu produzo aqui, eles não têm uma necessidade de ser consumidos imediatamente, como a maioria dos conteúdos tem. Por exemplo, muitos youtubers aqui, eles precisam falar de conteúdo correndo, porque senão aquele conteúdo fica obsoleto, aquele conteúdo ele não tá mais relevante, as pessoas já ouviram e já souberam tudo o que precisavam saber sobre aquele assunto, e aquele vídeo deixa de fazer sentido. Então as pessoas fazem um vídeo correndo, fazem vídeos com muita frequência, porque o tema desses vídeos é um pouquinho mais volátil que o meu tipo de vídeo. O tipo de vídeo que eu produzo aqui, ele não perde a validade quase nunca, né? A não ser que seja um Plan with Me, uma retrospectiva de 2023, que são vídeos que depois de um tempo eles realmente não têm mais procura, porque eles são um vídeo meio nichado, eles são meio sobre o timing deles, certo? Mas a maioria dos vídeos que eu tenho aqui, se você pegar um vídeo meu de um ano atrás, o tema dele ainda tá atual, porque nós estamos falando de journal, a gente está falando de planejamento, a gente está falando, sabe, dos nossos sentimentos, de colocar isso no papel, de decorar o papel. Então eu acredito que eu não precise postar com tanta frequência, e eu acho que isso não vai impactar muito no consumo de vocês, entendeu? Por isso que no mês de novembro eu vou voltar à minha rotina antiga de postar 2 vídeos por semana. Eu vou fazer esse teste durante o mês de novembro. Caso eu perceba alguma diferença, caso eu perceba que, tipo assim, de repente está faltando conteúdo, que vocês se sentirem assim, nossa, caraca, meu Deus, não tem vídeo da Arual hoje. O que que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer o meu journal se a Arual não postou um vídeo? Caso isso aconteça, aí eu volto a produzir na mesma frequência. Mas eu quero ver, porque às vezes eu sinto que se eu posto muitos vídeos, alguns vídeos para trás, eles meio que ficam perdidos, as pessoas acabam não lembrando, não chegando a notificação para elas. E esses vídeos, eles não têm timing, sabe? Eles são importantes a qualquer momento, são dicas de organização, sabe? São dicas de criação de acessórios para o Inteligine, eles são vídeos que eles não perdem o prazo de validade deles. Então, quando alguém precisar deles, eles vão estar lá e não estarão desatualizados. Então, eu quero ver se postando um pouquinho menos, as pessoas têm mais tempo de descobrir os meus vídeos, né? Porque, tipo, quando eu vou postando muito, são os vídeos mais recentes que vão aparecer para vocês. Aí, de repente, alguns mais antigos, eles acabam não aparecendo para todo mundo. Eles acabam ficando perdidos. Porque eu tenho certeza que, tipo assim, a vida é corrida, não tem como entrar todos os dias aqui no YouTube e consumir tudo que eu produzo. Então, eu acho que é ok eu produzir um pouquinho menos para a gente testar nesse mês de novembro. Caso, eu já falei, eu perceba que mudou muita coisa, que de repente vocês estão sentindo que tem pouco conteúdo, aí eu volto a produzir de novo, um dia sim, um dia não, tá bom? Como deu para perceber na minha visão mensal, esse mês de novembro ele é cheio de compromissos, então eu tenho que terminar um monte de coisas da faculdade, que inclusive eu vou ficar as próximas semanas imersa nessas coisas da faculdade, porque eu tenho trabalho para entregar, aí depois vem a semana de provas, aí depois vem a semana de provas onde eu aplico as provas nos meus alunos, e aí a Nath vai vir para cá, então eu vou estar com ela também, não vou estar aqui. Aí não vou poder estudar, então assim, são várias coisas que eu preciso me programar com, assim, muita precisão para as coisas não ficarem emboladas e eu não atrasar nenhum prazo. Como eu disse, eu não gosto de fazer as coisas sob pressão. Eu odeio fazer coisas sob pressão. Então eu prefiro fazer tudo assim bem devagarzinho, todos os dias tendo uma meta para eu conseguir no final acertar tudo, do que eu ter que fazer tudo correndo, porque se eu tiver que fazer algo sob pressão, eu simplesmente não faço. Eu, tipo, quando eu estava na faculdade de letras, né, eu vivia sob pressão, porque eu sempre peguei mais coisas para fazer do que eu podia fazer. Eu fazia faculdade, fazia estágio, aí eu tinha bolsa, eu fazia pesquisa, eu fazia curso de extensão.
Então, eu sempre fazia mais do que o normal, e eu me cobrava muito e vivia só para aquilo, e eu sempre ia além, e eu sempre ultrapassava meus limites. É por isso que atualmente eu não consigo fazer isso. Então, eu preciso muito respeitar os meus limites, e é por isso que a organização é muito importante para mim. Eu tô dando um gás, assim, na hora de estudar, porque eu tô pensando, cara, eu quero muito ficar de férias, cara, eu quero muito, ai, ficar à toa e ler e, sabe, não ter que me preocupar com mais nada. Eu tô doida pra ficar de férias, gente. Então, assim, tô botando um gás nisso pra eu pensar, cara, se eu não ficar de recuperação, dia tal, eu tô de férias, então eu quero fazer tudo bonitinho para não ficar com notas ruins, para conseguir passar e ficar mais tranquila e poder criar conteúdo aqui para o canal mais tranquila, porque eu tô doida para trazer alguns conteúdos que são mais complexos e que eles vão tomar mais de mim, entendeu? Então eu preciso me dedicar mais a eles. Então, quanto antes eu tiver menos responsabilidades, mais eu vou poder me derramar aqui nas coisas novas que eu quero trazer, nos vlogs, nas leituras, nos journals, tudo que eu quero fazer e acabo não fazendo por causa do meu tempo aqui que tá um pouquinho corrido. Um vídeo muito recente aqui no canal também foi o que eu fiz de controle de hábitos no Inteligine. E agora eu quero fazer uma atualização para vocês de que o controle de hábitos meu mudou, sabe? Antes eu utilizava o do meu planner antigo, aí quando eu mudei para esse planner novo, que não tem controle de hábitos, eu comecei a usar no Inteligine, mas a verdade é que eu não me adaptei a ter 2 cadernos, então, tipo assim, ele fica legal em pezinho na mesa, ele dá uma boa visibilidade, mas para mim não foi o ideal, então eu acabei fazendo um controle mensal, que eu tentei gravar o processo de produção, mas eu percebi que simplesmente não gravou. E aí ficou só o time-lapse que eu tinha feito de fora, assim, né? Eu tentei gravar a tela, mas eu fiz alguma coisa errada que ficou só essa parte aí e todo o processo eu não fiz. Eu também gravei como imprimir, que eu sei que às vezes vocês perguntam. E o controle de hábitos que eu tô utilizando é esse controle de hábitos mensal e tá sendo muito melhor para mim ter uma visão mensal, um controle mensal dos meus hábitos, assim, eu consigo ver onde eu tô falhando. Eu acho que a visão semanal estava funcionando para mim no meu planner antigo, mas ao mesmo tempo, quando eu troquei para um caderno, ela ficou parecendo muito limitada, eu não estava conseguindo ter a visão ampla das coisas, de como que estava sendo o meu mês, e definitivamente eu me adaptei muito, muito melhor à visão mensal, tá? Então, assim, eu fiz essa folhinha no tamanho específico do caderno inteligente médio, cortei e furei, e aí coloquei, tipo, eu imprimi logo 3 para colocar uma na frente de cada mês. Assim eu já deixo pronta e já deixo tudo à disposição. Eu não coloquei os hábitos previamente, né? Porque pode ser que eu mude de um mês para o outro. Eu não costumo mudar muito, né? Desde que eu comecei a fazer hábitos, né? A registrar os meus hábitos, não mudou muito. Eu mantenho sim vários hábitos, vocês provavelmente já perceberam que eu mantenho vários hábitos que eu não estou cumprindo, e é justamente para saber que eu não estou cumprindo esses hábitos, como por exemplo, eu sempre coloco estudar e escrever, né? E quando eu falo escrever, eu tô falando especificamente de trabalhar em reor. Então, tipo assim, é para eu ver quando que eu não tô trabalhando, quando que eu não tô estudando, para ter essa ideia. Aí a gente consegue ver um pedacinho do que eu fiz à mão, que foi esse de outubro, que eu gostei muito, que eu me adaptei muito e que eu nunca esqueço de preencher. E que eu tô sempre ansiosa para ver o meu progresso, sabe? Sempre ansiosa não, sempre animada para ver o meu progresso. E também que é importante ver minhas falhas, porque é importante visualizar essas falhas, tanto para eu entender, né, por que que eu tô falhando, quanto também para respeitar, que tem certos hábitos que, tipo assim, ai, nesse momento eu sei que eu não consigo e é importante eu ter isso registrado. Então, fui lá, coloquei um no início de cada mês. Eu preferi fazer no Canva e imprimir, porque vocês sabem, eu não gosto muito de fazer linhas, eu fico meio sem paciência e acabo às vezes borrando e tal, então eu preferi deixar assim, para deixar mais arrumadinho. O design ficou todo na cor preta, porque a minha impressora só tem tinta preta, então quando eu coloco mais cinza para ficar mais clarinho, que é o que eu prefiro, ele acaba não imprimindo ou imprimindo muito claro e aí não dá para enxergar. Mas vocês em casa que tiverem outras opções para imprimir,
podem colocar diversas cores que vai ficar muito mais charmoso. Inclusive, o moço que eu sempre imprimo as coisas, ele está de férias e é por isso que eu, tipo, também não fui lá imprimir, porque senão com certeza eu teria ido lá, feito um design mais colorido e mais bonitinho. Inclusive, o vídeo que eu fiz no Canva e não salvou era justamente um desse, fazendo esse exatamente, só que com mais cores, mais bonitinho. O único defeito que esse negocinho tem é que ele só tem 30 dias e não 31. Então nos meses que tem 31 dias eu não sei o que que eu vou fazer, o que que eu vou ter que inventar. E aí eu começo já preenchendo os meus hábitos, que são os hábitos atuais, muitos deles relacionados ao meu trabalho, para eu ter um controle também no meu trabalho. Então eu anoto aí todos os dias que eu posto vídeo no YouTube, que eu posto short, que eu posto TikTok, que eu posto Instagram ou Pinterest. Aí tem outras coisas que já são mais pessoais, tipo skincare, que não tá relacionada ao meu trabalho, enfim. Então, eu tenho ali um controle muito bom da minha vida, que realmente me ajuda a saber exatamente o que eu quero fazer, o que eu tô fazendo, o que eu não estou fazendo, o que que eu tenho que melhorar. E aí eu faço uma visão geral de tudo que a gente fez hoje, o controle de hábitos, a capinha de outubro, a visão mensal e as visões da semana. Então, assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A minha intenção para os próximos é trazer muito mais adesivos e muito mais elementos para a organização. Eu acho que a minha organização é simples, porque é o meu jeitinho. Eu gosto muito de ter as coisas muito claras. Às vezes os adesivos eles me atrapalham um pouco a compreender as minhas anotações. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.